pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo aí a respeito das provas no processo civil, hoje vamos nos ocupar da prova testemunhal, né? Quando falamos em prova testemunhal, sempre me vem a lembrança de um brocardo aí que existe no meio jurídico, que diz assim: mas a testemunha é a prostituta das provas, enquanto a confissão é a rainha das provas. Na realidade, nem uma coisa nem outra, né? Porque no sistema de provas do processo civil brasileiro não existe uma fixação, né, matemática do valor da prova. O juiz é que vai avaliar ao final e vai, segundo a sua convicção, né, dar valor maior ou menor, né, aí para determinada prova. É que muitas vezes fala-se que a testemunha é uma prova frágil devido à própria fragilidade do ser humano, né? Porque a testemunha, aquela pessoa, né, capaz que presenciou os fatos ou ouviu de alguém, né, como os fatos ocorreram, elas, depois de um certo tempo, não por má fé, mas isso é uma situação normal, né, uma condição normal do ser humano. Dependendo do tempo que passou, e o processo demanda muito tempo, né, no momento em que ela é perquirida a respeito do que ouviu, do que presenciou, pode ser que os sentidos lhe falhem naquele momento, né? Então, a prova testemunhal ela enfrenta esse problema, que é a própria fragilidade do ser humano, que pode, no momento de passar, né, as informações que tenha ouvido ou que tenha visto, pode ser que em determinadas situações acabe passando coisa diversa daquilo que realmente ocorreu. Se não totalmente diversa, mas pelo menos aí acaba, né, deturpando um pouco a ocorrência dos fatos. Por isso, talvez que a prova testemunhal ela não tenha, assim, por exemplo, a confiabilidade que tem uma prova pericial, que tenha um documento, né, que tenha a confissão, mas é um meio de prova, né, que é permitida a sua utilização e mais, é amplamente utilizada, né? Tanto é que o Código de Processo Civil permite que sejam arroladas até 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato. Então vocês podem perceber, né, a prova testemunhal ela é não só permitida, ela é amplamente permitida, somente em casos excepcionalíssimos, tá, em que a prova testemunhal não será admitida. Pois bem, o próprio legislador aí no artigo 442, ele fala que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então o legislador já fala que a regra é que a prova testemunhal ela seja sempre admitida. O Código anterior até vedava a prova exclusivamente testemunhal quando os contratos, né, quando o valor do contrato fosse inferior a 10 salários mínimos. Hoje não há mais essa distinção, tá? Então a prova testemunhal, em regra, ela é amplamente, né, admitida, salvo nos casos, né, excepcionados pela lei, que diz o legislador aí na parte final, né, do artigo 442, né? E nós temos 3 tipos de prova testemunhal. Nós temos nós temos 3 tipos de testemunhas, né? Nós temos a testemunha presencial, né, que é aquela que presenciou a ocorrência do fato. Essa é a melhor testemunha, né? Nós temos a testemunha referida, né, que é aquela que não foi arrolada pelas partes, né, mas que foi citada por alguma outra testemunha, né, que depois no processo. Então a testemunha está depondo lá, mas também o fulano de tal estava comigo e ele viu, ou ele ouviu. Ora, ele está se referindo a essa pessoa, e aí por isso chamada de referida. E temos a testemunha de referência, né? Essa testemunha de referência
é aquela que não viu propriamente, né? Não ouviu propriamente a ocorrência do fato, mas ela ficou sabendo através de uma outra pessoa. Lógico que essa testemunha, né, se fôssemos fazer uma gradação de confiabilidade, ela seria a menos confiável. Agora, a testemunha presencial, né, e a testemunha de referência que também viu, né, aí essas seriam as testemunhas com maior confiabilidade. Agora, gente, é o seguinte, existem determinadas situações, isso aí vai ocorrer com qualquer tipo de prova, tá, que pode ser indeferida, né, a oitiva, né, a ouvida de uma testemunha, né? Por que pode ser indeferida? O legislador diz lá, no artigo 443, que o juiz indeferirá, né, a produção de prova testemunhal sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte. Lógico, gente, né? Se o fato ele já está provado por ser incontroverso ou pelo fato, né, da parte, né, contra quem o depoimento poderia ser utilizado, já confessou, lógico que não há necessidade de produção de prova testemunhal, não há necessidade de ouvir testemunho. Também diz o legislador no inciso 2 que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Existem situações que são tão especialíssimas, né, que somente por documento ou por exame pericial. Por exemplo, o Código Civil, ele dita lá que, por exemplo, a oneração ou baixa de ônus reais sobre bens imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos só pode ser feito através de escritura pública. A lei está dizendo que, nesse caso, só através de documento, né, esse fato pode ser provado. Fato, por exemplo, se você vai provar que é casado, não adianta você levar a testemunha lá, que não, pode ser que os caras tenham sido padrinhos de casamento, mas se você não tiver, né, a certidão de casamento, que é um documento, você não, né, provará aquele fato. No caso do óbito, né, do falecimento da pessoa, né, no caso de uma infração contratual, você tem que mostrar o contrato, não tem como, né, você simplesmente, né, aí querer provar isso através de testemunha, a não ser que o contrato seja eminentemente verbal, né, mas se ele for documental, lógico que o documento tem que ser aí apresentado. Então a prova testemunhal ela é amplamente, né, utilizada, né, e somente não será utilizada quando a prova do fato exigir documento escrito ou prova pericial, ou quando os fatos já estiverem provados. Isso aí ocorrerá com qualquer tipo de prova. Se o fato já está provado e a pessoa requer uma perícia, o juiz vai indeferir. Se ele requer o depoimento pessoal da parte, o juiz vai indeferir, né? Se ele requer uma inspeção judicial, o juiz vai indeferir, porque o fato já está provado. Então, se o fato já está provado, né, por documento ou pela confissão, não há que se falar, nesse caso, aí, né, em prova testemunhal, né? O código anterior, ele falava que não se admitia a prova exclusivamente, né, testemunhal, nas ações cujo valor não ultrapassasse 10 salários mínimos. Hoje não tem mais essa vedação, mas o artigo 444, né, ele abre uma exceção para aqueles casos em que a lei exige a prova escrita, né, ou seja, exige documento como prova substancial da ocorrência do fato, né, mas mesmo nesses casos em que o legislador exige a prova documental, né, e esses casos estão no artigo 443, o legislador abre aqui uma exceção para dizer que nesses casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal, quando houver começo por prova escrito, né? Começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir. O legislador aqui ele faz uma exigência, né? Então, a lei, por exemplo, você tem um contrato, né? A obrigação nasceu de um contrato, só que você não tem o contrato. Você quer provar por testemunha que esse contrato existiu, tá? Ou existe.
O legislador diz que você poderá provar com testemunha se você tiver um início de prova escrita, tá? Mas prova essa, né, emanada da parte contra quem se quer utilizar. Por exemplo, se eu ingresso com ação contra o réu e digo que o contrato existiu, mas eu não tenho esse contrato em mãos, tá? Eu quero provar com testemunho, eu tenho que ter um documento ou uma prova, um início de prova escrita, seja qual for, uma fotografia, um desenho, sei lá, tá? Uma simples menção em um papel, não importa, tá? Você poderá, nesse caso, utilizar a prova testemunhal, naqueles casos em que a lei exige prova escrita, como substância do ato, né? Se você conseguir comprovar que existe pelo menos um início de prova escrita emanado pela parte contra quem você quer utilizar. Eu acho que o legislador aqui não foi bem, né? E estou aqui também acompanhado da doutrina, né, dominante, que na realidade, se houver um início de prova escrita, não importa de quem emane, né, esse início, gente. O que interessa, e acho que essa foi a intenção do legislador, e só escorregou um pouquinho no final, né, do artigo 444, é que não importa de onde venha esse início de prova escrita. Por exemplo, tem lá uma anotação, né, uma fotografia, por exemplo, né, que o próprio autor ele tirou no momento em que estavam assinando o contrato. Vamos supor que tenha registrado esse momento, tá? Vou fotografar você assinando o contrato. Até essa fotografia. Gente, isso é prova escrita, né? É início de prova escrita, para permitir que o resto seja provado através de testemunha. Não importa que seja do autor ou do réu, não importa que seja daquele que tem interesse na prova ou contra quem a prova vai ser utilizada, né? Então acho que melhor seria se o legislador tivesse pensado, né, dessa forma. Também nos casos em que a lei exige prova escrita, o artigo 445 fala que quando o credor não pode ou não podia moral ou materialmente obter a prova escrita da obrigação. E aí fala, nesse caso de parentesco, de depósito necessário, ou de hospedagem de hotel, tal, e assim por diante. Um outro dia eu estava vendo aqui uma jurisprudência no STJ, me chamou a atenção. Um filho arrendou uma área de terras da mãe, né? E depois a mãe estava ali cobrando o arrendamento. E ele não tinha cópia do contrato de arrendamento, tá? E ele precisava fazer prova da quitação do arrendamento. E aí foi permitido que ele, através de prova eminentemente testemunhal, pudesse comprovar que o pagamento tinha sido efetuado, né? É isso que o artigo 445, né, ele aqui nos relata. O caso também de um hotel, né, de uma estalagem e tal, no caso que alguém, né, vá lá e faça despesas e tal, depois não pague e tal. Nesse caso pode ser que não tenha sido feita nota fiscal, que não tenha sido pego um recibo. Nesses casos também, né, há a possibilidade de se provar, né, a obrigação, mesmo se provar a obrigação através de testemunha, mesmo que a lei exija, né, para casos normais daquele tipo, a prova eminentemente documental, né? Também a prova testemunhal ela pode ser utilizada para configurar eventuais vícios de consentimento, na forma aí do artigo 446. E quando nós falamos lá da autenticidade do documento, da veracidade do documento, nós vemos que a autenticidade do documento e veracidade do documento são coisas distintas. A veracidade, ela diz respeito ao conteúdo do documento, né? Muitas vezes, determinadas pessoas, elas acabam externando determinada vontade que não é compatível com a vontade interior. Mas como assim? Bom, simples. Vou dar um exemplo aqui que, né, retrata bem a situação. O cara manda eu assinar um contrato com um revólver na minha cabeça, me coagindo. Eu vou lá e assino o contrato. Se você for verificar depois a assinatura, você pode levar para um exame grafotécnico, para a perícia, ela vai atestar que a assinatura é minha.
Mas será que a minha vontade externa, aquela que me fez assinar, é compatível com a vontade interna? Isso é um vício de consentimento, que consiste no erro, dolo, coação. São tipos de fraude. E isso pode ser, né? E não é que pode ser, somente será aprovado através de depoimentos testemunhais. Porque não há como um perito identificar se a minha vontade interna era uma e a minha vontade externa... minha vontade externa, essa daí é fácil de comprovar. No nosso exemplo hipotético, vai lá e confere a minha assinatura. Mas e a minha vontade interna? Será que é a mesma? É compatível com aquela que eu externei? Isso não dá, logicamente, para se demonstrar através de uma perícia. E aí utiliza-se a testemunha, né? Bom, todas as pessoas, gente, todas as pessoas, né, capazes, né, pessoas físicas, pessoa jurídica não, porque também, né, ela não, seria até impossível, ela não tem como se expressar por si só. Então tem que ser pessoa física, né, capaz, que não pertence à causa, né, que não pertence à causa, e ainda que não seja incapaz, impedida ou suspeita, né? Então, qualquer pessoa que não pertença à causa, não tem interesse na causa, não seja incapaz, impedida, suspeita, depois nós vamos ver com as causas de impedimento, suspeição, né, podem depor como testemunhas, né? Isso é o que diz o artigo 447, podem depor como testemunhas todas as pessoas, aqui pessoas físicas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. E aí o legislador, né, ele traz quais são os casos aí, né, de incapacidade, impedimento e suspeição, né? Isso aí vocês é autoexplicativo, né? Isso está no artigo 447. Só para fixar essa incapacidade aqui, quando diz pessoas, né, exceto os incapazes, então tem que ser capaz. Essa capacidade ela não se confunde com a capacidade de direitos, né? Porque, por exemplo, o surdo e o mudo, eles não são, né, pessoas consideradas capazes para depor em juízo, naquilo que depender o sentido que lhe falta. Ou seja, não pode o mudo chegar lá e falar assim, eu vi isso, né? Não tem como, né? Porque ele não pode falar. O surdo, né? O surdo, ele não pode dizer lá, não, o mudo não, o cego e o surdo, né? O cego não pode chegar lá e falar, eu vi isso. Como que ele viu se ele é cego? Para depor como testemunha, ele é incapaz. O surdo disse, mas eu ouvi de fulano de tal. Não dá, porque para depor como testemunha ele é incapaz. Mas para praticar atos da vida civil, ele tem capacidade para, né, outros atos aí da vida civil. Então, essa capacidade para depor como testemunha, ela não é a mesma capacidade do exercício de direitos aí previstos no Código Civil, né? Então, o artigo 447, ele fala aí duas pessoas que são incapazes, no parágrafo primeiro, no parágrafo segundo, quem são os impedidos, né? E os casos de impedimento, né, aí ditados pelo legislador, são aqueles casos em que o legislador entendeu serem mais graves, né? E os casos de suspeição, né, aqueles que o legislador entendeu também ser, né, menos graves, né? Mas que também impedem as testemunhas, né, essas pessoas aí serem aceitas como testemunha. E, na realidade, gente, o legislador, no parágrafo 5º, ele diz, né, que existem determinadas pessoas, aquelas que são menores, as testemunhas impedidas ou suspeitas. O legislador, num primeiro momento, diz que elas não podem ser testemunhas, mas se o juiz entender ser interessante, poderá ouvi-las, né? Poderá ouvir essas pessoas, os menores, os impedidos, né? Os suspeitos,
e um menor de 16 anos, um menor de 16 anos que não pode depor. Mas se porventura o juiz entender que isso é necessário, mesmo a testemunha impedida, mesmo a testemunha suspeita, isso não terá problema. O juiz a ouvirá ou as ouvirá, né, como informante somente. O que é depor como informante? A testemunha, quando ela vai a juízo para depor, ela presta, né, um compromisso, né, de não mentir em juízo, de dizer aquilo que sabe. E aí, caso ela, né, falseie a verdade, tergiverse, né, no seu depoimento, o juiz pode mandar que se abra um inquérito policial para apurar crime de falso testemunho ou perjúrio, como queira, né? E se a pessoa ou é ouvida em juízo, mas sem que preste, né, esse compromisso, ela não poderá ser, né, processada e até mesmo condenada pelo crime de falso testemunho. Isso não quer dizer que ela estará livre para mentir em juízo, né? Mas ela não poderá somente ter o quê? Ela não poderá somente ser processada, mas poderá sofrer outras penalidades processuais, inclusive pena de multa, né, caso haja de má-fé no processo, né? Então, todo mundo pode depor como testemunha, desde que não seja o quê? Incapaz, né, impedido ou suspeito, mas há possibilidade de se ouvir mesmo incapaz, salvo os interditos por enfermidade ou demência, esses não podem, tá? Esses incapazes que não são interditados por demência ou qualquer outra enfermidade poderão depor. Os impedidos e suspeitos também poderão depor, só que prestarão seus respectivos depoimentos sem que haja aí, né, a prestação do termo de compromisso, que vai livrá-la de eventual crime de falso testemunho. Bom, a testemunha, gente, quando vai a juízo, ela não é obrigada a depor sobre todos os fatos. Se, por exemplo, ela for exigida a depor sobre fatos, né, que acarretem dano ao seu patrimônio jurídico, dano à sua pessoa, ao dos seus familiares, enfim, se ela alegar, né, que aquele depoimento poderá lhe trazer um prejuízo, ou trazer prejuízo no âmbito moral, jurídico, para as pessoas definidas no inciso 1 do artigo 448, ela poderá se recusar a depor. Então, no momento que o juiz faz a qualificação, ela já fala: doutor, é o seguinte, eu não vou depor sobre isso, por quê? Porque eu me excuso na forma do inciso 1 do artigo 448. Isso, lógico, ela não precisa dizer, primeiro, por quê. Ela não precisa dizer o fato, mas ela tem que dizer o porquê não está querendo depor. Porque se ela tivesse que falar para o juiz, tá, quais são os fatos que levam-na a ter o direito de não depor, lógico, ela estaria se abrindo perante o juiz, perante as partes na audiência, e aí não adiantaria nada o legislador fazer essa ressalva, tá? E também a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos, né, por estado de profissão. Inclusive, gente, você quebrar o sigilo profissional é até um crime previsto no Código Penal. Está previsto no artigo 154 do Código Penal, né, que considera crime a violação de segredo profissional. Então, se você é médico, você é um advogado, é um dentista, você, qualquer profissional que detenha informações a respeito do cliente, você deve guardá-las, né? Quer dizer, não é que você pode guardá-las, você deverá guardá-las, né, sob pena de até mesmo ser processado na forma do artigo 154 do Código Penal, tá? Agora, o sigilo profissional, ele não é absoluto, né? Então, se porventura for necessário que se revele aí informações, né, de um determinado cliente, o profissional ele tem que revelá-la, porque se o bem jurídico a ser protegido é maior, né, do que aquele que protege a violação do segredo, né, a lei diz que por determinação judicial esse sigilo poderá ser, né, aí quebrado. Corre muito, por exemplo, no caso na área médica, né, quando o sigilo profissional puder prejudicar o menor, o juiz determina a quebra desse sigilo. Então, o sigilo profissional, ele é dever do profissional,
tanto é que ele pode cometer um crime, na forma do artigo 154, mas poderá ser quebrado caso o bem jurídico a ser protegido com a divulgação da informação seja maior do que o próprio, né, sigilo aí previsto, né? Então, como vocês estão percebendo, né, a testemunha, à medida em que a gente vai estudando, você vai verificando que ela passa a ser importante, né, e muito importante no processo. As testemunhas, gente, elas têm que ser ouvidas onde? Tem que ser ouvidas no fórum, na Vara da Justiça Federal, lá na Vara da Justiça do Trabalho, ou seja, na sede do juízo onde o processo está tramitando. Essa é a regra. Mas existem situações que a testemunha é ouvida fora da sede do juízo. Por exemplo, quando há necessidade de se ouvir testemunha fora da terra, né? Isso é uma terminologia que se utiliza, né, no meio jurídico, que é a testemunha fora da terra. Aquela testemunha que não reside, não tem domicílio na comarca do feito, né? E aí ela tem que ser ouvida em outra comarca, né, em um outro local. E lógico, o juiz aqui dessa comarca, ele não tem jurisdição naquela. Para isso ele tem que pedir o quê? Né? Ele tem que pedir auxílio ao, né, juiz ou ao juízo, né, da comarca onde o ato vai ser praticado. E aí ele o fará através da chamada carta precatória. A lei, né, do processo eletrônico, né, Lei 11.416/2006, ela fala que ela trata também da possibilidade de se fazer por videoconferência, né, a oitiva da testemunha. É lógico que essa videoconferência hoje ela ainda é muito restrita, né, principalmente no âmbito civil. É mesmo porque o legislador ele determina que para que se faça a videoconferência, a necessidade de que haja disponibilidade de equipamentos compatíveis com a prática do ato. E na realidade ainda não é isso que encontramos, né, no nosso Poder Judiciário, principalmente, né, em instâncias inferiores. Então, a testemunha ela tem que ser ouvida na sede do juízo, salvo no caso da carta precatória, ou na carta de ordem, ou na carta rogatória, conforme o caso, né? Apesar do legislador só falar em carta precatória, tá? E também quando a testemunha é ouvida através de uma produção antecipada de prova, né? Quando estudamos lá, acho que o artigo 431, nós vimos lá que há a possibilidade de se fazer a antecipação da prova, chamada produção de prova autônoma, né? Quando houver risco de que a prova no momento adequado, no momento processual adequado, não seja possível de ser realizada. Aí pede-se a antecipação dessa prova. Nesse caso, a prova testemunhal, nesse caso, a testemunha nesse caso, será ouvida fora do juízo, onde o processo, onde ela vai ser utilizada, estiver sendo, né, aí processado, tá? Mesmo porque o juízo da produção antecipada de prova não torna prevento o juízo, né, para a ação principal, tá? E também quando a parte ou testemunha, né, ou quando a testemunha estiver por enfermidade ou por outro motivo relevante impossibilitado de ir até a sede do Poder Judiciário, é uma outra, né, circunstância em que a testemunha será ouvida fora da sede do juízo. Enfim, o artigo 449, ele retrata aí todas essas situações, né? Até agora falamos vamos chamar assim, teoria geral, né, da prova testemunhal, né, se podemos chamar assim. E agora nós vamos nos ocupar da produção da prova testemunhal propriamente dita. Pois bem, quando nós iniciamos o estudo das provas, nós aprendemos que a prova ela tem 4 momentos, né? Ela tem um momento em que ela é requerida, né, chamada fase de proposição. Nós temos um momento em que o juiz analisa se cabe ou não, né, a prova, que é o momento da admissão da prova, né? E temos o momento da sua produção, ou seja, o momento em que a prova efetivamente vai ser produzida. E o quarto momento é a fase
da avaliação da prova pelo juiz, mas isso aí já é lá no finalzinho, no momento em que estiver proferindo a sentença. Bom, então, qual é o momento em que a prova testemunhal deverá ser requerida? Em regra, o autor tem que requerer todas as provas que ele tem com a inicial e o réu na contestação. Isso é regra geral. Com relação a documentos, com relação também à prova testemunhal, com relação à prova pericial e assim por diante. Mas essa regra, ela comporta exceção. O juiz lá, quando, antes de proferir a decisão saneadora, aquela decisão que vai, filtrar o processo, vai purificar o processo, antes de proferir essa decisão saneadora, o juiz, se verificar que existem ainda fatos a serem provados, porque se ele verificar que não existe mais nenhum fato a ser provado, ele já julga antecipadamente ali. Mas se ele verificar que ainda existem fatos a serem provados, ele intimará as partes para que possam requerer as provas que pretendam produzir e dá lá um prazo de 15 dias para que elas possam requerer. Se não requererem essas provas, nesse prazo de 15 dias, estará preclusa a oportunidade de requerê-la. Essa é a regra. É certo que existem exceções. Pois bem, com relação à testemunha também, Então, se o autor requereu na inicial e o réu requereu na contestação, ele não precisa requerer mais. Agora, se ainda não requereu, quando o juiz intimar as partes lá antes de proferir a decisão saneadora, aí ele requer, tem prazo de 15 dias para requerer, a produção da prova testemunhal. Lógico que ele vai ter que dizer o porquê está querendo a prova testemunhal, tem que motivar, Ele tem que demonstrar uma relação entre a testemunha e o fato a ser provado. E essa relação de testemunhas nós chamamos de rol, rol de testemunhas. Tanto é que o artigo 450, ele inclusive diz quais são as exigências para esse rol de testemunhas. E esse rol de testemunhas, gente, ele poderá ser composto de no máximo 10 testemunhas, 10 testemunhas. E aí, dizendo que são máximo 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato. Mas aí, pelo princípio da comunhão de prova, às vezes você pode ter até 4 para um fato e 2 para o outro fato, não importa. Essa exigência de que seja 3 para cada fato, ela não tem relevância, Porque pelo princípio da comunhão das provas, todas as provas produzidas, elas se interligam para dar ao juiz a possibilidade de formar a sua livre convicção, E o legislador atual, ele mudou um pouco a sistemática. O código anterior falava que se o juiz não desse prazo para a juntada do rol, poderia ser juntado até 10 dias antes da audiência. Agora não. Agora está dizendo que, uma vez intimadas as partes para apresentarem o rol, se não apresentarem no prazo de 15 dias, estará preclusa a oportunidade de juntar esse rol. Pelo fato de dizer que está preclusa a oportunidade de requerer novamente a testemunha, aliás, está preclusa a oportunidade de requerer os depoimentos testemunhais após esse prazo de 15 dias, se o juiz entender que deva determinar que alguma outra testemunha seja ouvida, o juiz de ofício assim poderá fazê-lo. Então não há problema nenhum. Somente a vedação se dará com relação às partes que não requeriram aí a juntada do rol de testemunhas no prazo de 15 dias contados da sua intimação. Salvo, gente, se comprovar força maior, ou seja, demonstrar motivo que convença o juiz que não apresentou naquele prazo por uma ocasião, por uma circunstância a qual não deu causa. E tudo bem, o juiz pode devolver-lhe o prazo para apresentar. Uma vez as testemunhas sendo apresentadas, o legislador ele quis aí dar uma segurada, para não ficar apresentando uma testemunha, depois mudando tal. Ele diz que uma vez apresentado o rol, só pode substituir a testemunha que falecer, que por enfermidade não estiver em condições de depor, e que tendo mudado de residência ou de local de trabalho não for mais encontrada, como diz o artigo 451. Então, gente, o que acontece? Bom, nesse caso,
se a testemunha faleceu, não pode mais depor ou não se encontra mais, é lógico, é coerente, né, que o legislador permita que essa testemunha, né, seja aí substituída. Mas o legislador procurou aí, né, dificultar bastante, né, a substituição das testemunhas arroladas. O juiz também pode ser, olha que legal, o juiz também pode ser arrolado como testemunha, né? Olha, mas pode? Pode. Bom, se ele é arrolado como testemunha, ele tem duas alternativas. Ele se declara suspeito do processo, né? Aliás, se declara impedido, né? E vai depor como testemunha. E aí a parte que arrolou não pode mais, né, desistir, né, da oitiva do juiz. Ou se ele não conhece os fatos, ele declara no processo que não conhece os fatos e toca o processo, né, como juiz. E é coerente o legislador, porque não poderia o juiz julgar um processo no qual ele participou como testemunha. Isso é óbvio, né? O que o legislador só acrescenta é que se ele disser que conhece os fatos, ele se declara impedido e a parte que o arrolou não poderá desistir mais do depoimento do juiz. Quer dizer, não é para assegurar que a parte que arrolou o juiz não o está fazendo simplesmente para tirá-lo do processo, tá? As testemunhas, elas depõem onde? Já falamos que o local é lá na sede do juízo. Mas no processo existe um momento, né, adequado para que a testemunha seja ouvida. E quando ela é ouvida, falamos que a prova testemunhal está sendo produzida. Então a produção da prova testemunhal se dá onde? No momento em que ela está depondo em juízo. E onde ela deporá em juízo? Na audiência de instrução e julgamento. A não ser naqueles casos que ela depõe por carta precatória, ou nos casos que ela depõe na produção antecipada de provas, ou no caso que ela depõe por videoconferência, ou no caso ela está gravemente enferma, né, que exija o deslocamento do juiz até o local onde ela está para colher o depoimento. Salvo nesses casos, ela deporá onde? Na audiência de instrução e julgamento, que é o momento processual adequado para a produção da prova testemunhal, né? Isso é o que diz o legislador no artigo 453, né? E as exceções também o legislador fala aí no artigo 453. Existem pessoas que mesmo o artigo 453, né, determinando que tem que ser na sede do juízo, tal, o depoimento, salvo naqueles casos que excepcionam, existem determinadas pessoas que, em razão do cargo que ocupam, têm um privilégio, né? E essas pessoas estão todas elas relacionadas no artigo 454 do Código de Processo Civil. Diz lá: são inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. Presidente da República, o vice-presidente, ministro de Estado. E aí, né, vai dizendo, tem aí um monte de autoridades, né, são 12 incisos, né, falando que essas pessoas ali relacionadas têm privilégio na hora de prestar depoimento, né? Vão depor aonde? São inquiridos na residência onde exerce a sua função. Tanto é que o legislador diz lá no parágrafo 1º: o juiz solicitará à autoridade que indique hora, local e a fim de ser inquirida. Olha que legal, elas marcam hora, local e dia, né, que serão inquiridas. Só que essas autoridades têm que se manifestar no prazo de um mês, né? E aqui o prazo é um mês, não são 30 dias, então a diferença, tá? Então, passado o prazo segundo, passado um mês sem manifestação da autoridade, aí sim o juiz designará uma audiência na sede do juízo. Então, qualquer uma dessas autoridades aí previstas nos 12 incisos do artigo 454, elas são intimadas para que no prazo de um mês digam qual a hora ou local, né, que querem ser ouvidas. Mas se nesse prazo de um mês não falaram nada, aí o juiz designa a audiência na forma normal, tá? Também ele fará isso, né? Designará a audiência na hora normal, se a autoridade, mesmo tendo marcado hora e local para
né, hora, local e dia para ser ouvida, ela não compareceu, nesse caso também o juiz designará uma audiência aí, né, na forma normal. Bom, gente, o novo CPC, ele trouxe um encargo a mais aí para o advogado. O advogado já tem tantos encargos no processo. Agora, o advogado ele tem também o dever de intimar, né, a testemunha por ele arrolada, né, dizendo, ó, tal dia, tal horário, no fórum tal, né, você deverá comparecer. Como ele fará isso? Através de carta registrada ou qualquer outro meio, né, desde que ele comprove que realmente a testemunha ela foi avisada. Por quê? Porque se ele não avisar a testemunha, né, e ela não comparecer, considera-se que a parte tenha desistido daquela testemunha. Olha aí a responsabilidade do advogado, né? Então, se ele não intimou a testemunha e ela não comparece, não há como ele requerer que ela seja, né, ouvida novamente. Agora, se ela comparecer espontaneamente, não tem problema nenhum. O advogado confia nas testemunhas. Pega o telefone, liga para ela, ó, tal dia, assim, assim, tal, você tem uma audiência e tal. Ele não precisa nem comprovar nos autos que fez a intimação. Se as testemunhas comparecer, nenhum problema. Agora, se ele não confia ou não conhece que não confia que a testemunha poderá, né, não tem certeza que a testemunha comparecerá, ele faz lá uma intimação, né, comprova que fez a intimação e deverá juntar aos autos até o prazo de 3 dias da audiência de instrução e julgamento, tá? E aí, se ele comprovou que fez a intimação, se a testemunha não comparece, ela poderá ser inclusive aí compelida ao comparecimento através de condução coercitiva, tá? Tudo isso, né, é o que o legislador trata no artigo 455. Também, no artigo 455, parágrafo 4º, fala das exceções em que, que mesmo sendo o caso do advogado intimar, né, que agora é a regra, a testemunha, existem casos que ainda será feita por via judicial, que é o caso do parágrafo 4º, né, que diz lá, quando for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º, quando sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte, né, ao juiz, estou tentando de todas as formas, mas não consigo, tal, achar testemunho, né, e quando figurar como testemunha servidor público ou militar, né, que aí nesse caso, nesses dois casos, o juiz tem que requisitar junto ao chefe daquele funcionário, daquele militar, né, para que o libere para que preste depoimento em juízo. E também a testemunha será intimada ainda por via judicial quando tiver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. E o outro caso são aquelas autoridades, né, previstas no artigo 454. Então a regra agora é que o próprio advogado intime a testemunha e comprove nos autos até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento que a intimou, salvo se ele levá-las, né, independente de intimação. Agora existem as exceções, né, em que mesmo sendo agora, né, em regra, responsabilidade do advogado, né, fazer a intimação, ela continuará sendo aí feita via judicial, que são os casos previstos nos incisos do parágrafo 4º, né, do artigo 455. E o interessante é o seguinte, já falei, a testemunha que devidamente intimada não comparece, gente, ela poderá sofrer condução coercitiva, né, e ainda responderá por eventuais despesas pelo adiamento da audiência na qual ela seria ouvida e não compareceu. Porque se ela não compareceu, né, pode ser que haja necessidade de se fazer uma outra audiência, né, salvo se for possível encontrá-la naquele mesmo momento e levá-la, né, a juízo através de condução coercitiva. Então qualquer despesa a mais que porventura, né, for acrescida, será de responsabilidade, né, dessa testemunha que não compareceu no dia correto, dia e horário correto. Bom, como é que a ordem da oitiva das testemunhas em juízo? Bom, primeiro são ouvidas as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu.
Quem pergunta primeiro? Bom, vamos ver a testemunha do autor. Primeiro o juiz pergunta, depois o advogado do autor pergunta e depois o advogado do réu pergunta. Se houver participação do Ministério Público, o Ministério Público participará, né, depois do advogado do réu. Se é testemunha rolada pelo réu, o juiz pergunta, né, depois o advogado do réu pergunta, depois o advogado do autor e, se o Ministério Público estiver presente, também aí poderá fazer as suas perguntas. O juiz, gente, pode perguntar em qualquer momento. Ele pode perguntar no início, pode perguntar no meio, pode perguntar no final, tá? E uma outra característica é que no Código atual, o advogado faz a pergunta diretamente para a testemunha e ela responde. Ué, como assim, professor? Mas não era assim? Não, no Código anterior não era assim, tá? Tinha uma frescura danada. O juiz, o que acontecia? O advogado perguntava para o juiz e o juiz transmitia para a testemunha, né? E tinha juiz que ficava bravo ainda quando a testemunha virava para o advogado, porque é normal, né? Aí ela vira para o advogado para responder, o juiz, olha para mim, tal, não sei o que, não pode. Absurdo, né? No processo penal, isso já tinha sido abolido há muito tempo. Agora, somente em 2016, com o novo CPC, é que permitiu-se que o advogado fizesse a pergunta diretamente para a testemunha, né? Me lembrei lá do direito romano, no início do processo, das lex actionis, onde se a parte não falasse exatamente a palavra como era previsto na lei, ele perdia a ação simplesmente por causa disso, né? Se a lei dissesse que você tinha que dizer residência, se você falasse casa, você já perdia a ação. Isso é excesso de formalismo, né? Isso o processo atual não pode admitir, né? As testemunhas serão ouvidas, né, sucessivamente, autor depois as do réu, e as testemunhas que não ainda proferiram o depoimento, que não prestaram o depoimento, não poderão ouvir aquilo que a testemunha anterior está dizendo em juízo. Então, por isso que elas ficam isoladas. Aquelas que não prestaram depoimento não poderão ouvir os depoimentos daquela que estão, né, prestando. E essa ordem de se ouvir primeiro as do autor e depois as do réu, o Código anterior ele era mais rígido, ele falava até mesmo em nulidade, caso essa ordem não fosse obedecida. O Código agora, ele não tem mais esse rigorismo, né? Então, se for possível manter a ordem, ouvir primeiro as do autor, depois as do réu, bem, mas se não for possível, caberá ao juiz, tá? Decidir se houve, né, testemunhas aí mesmo ferindo a ordem. Por quê? Pode ser que ouçam-se as testemunhas do autor. 3. Houve-se 2. Uma não compareceu. Aí, bom, vai ouvir as do réu. Mas não pode, né? Por quê? Porque está ferindo a ordem. Olha que absurdo. As testemunhas do réu já estão lá em juízo. Por causa de um formalismo, nós vamos ter que voltar numa nova audiência, quando será ouvida aquela testemunha do autor que não compareceu, para assim só serem ouvidos. Olha que absurdo. Nesse caso, o artigo 139 do CPC diz que o juiz pode, inclusive, né, decidir a ordem de produção da prova no processo. Então, sem nenhum problema, poderá haver, né, aí a inversão dessa ordem. A parte que se alegar prejudicada, ela tem que demonstrar que a inversão da ordem lhe causou prejuízo. Se ela conseguir fazer isso, aí sim poderá ser anulada, inclusive, a audiência, né, que ouviu as testemunhas não obedecendo a ordem prevista, né, no artigo 456. Tanto é que o legislador fala: o juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput, se as partes concordarem. Está no parágrafo único do 456. O legislador não foi bem aqui, gente, porque no artigo 139, ele diz textualmente que o juiz pode, né, inverter a ordem na produção da prova. E no 456, parágrafo único, ele diz que o juiz poderá, se as partes concordarem. Então temos que conjugar aí, né? Nós temos que conjugar aí a inteligência tanto do artigo 139 quanto do parágrafo único do artigo 456. Ou seja,
Se porventura ficar evidente que haverá prejuízo, né, não se faz a inversão da ordem. Se não se demonstrar que houve prejuízo, faz-se a inversão da ordem, porque o que interessa no processo, né, é a sua continuidade, para que o quanto antes o juiz entregue a prestação jurisdicional. A testemunha, antes de depor, ela é qualificada, tal. Quem já depois como testemunha sabe. Chega lá, normalmente antes da sala de audiência tem lá um oficial de justiça, que chama o porteiro do auditório, e ele qualifica as partes, tal. Quando a parte entra na sala de audiência, o juiz não tem que classificar, aliás, não tem mais que qualificá-las, né? Agora, a testemunha que é arrolada, a parte contrária poderá contraditá-la. O que é contraditar? É impugnar. Ela é incapaz, ela é impedida ou ela é suspeita. Isso chamamos contradita de testemunhas. Como é que pode ser feita essa contradita? No momento em que o rol é depositado em juízo, se porventura a outra parte verificar que a testemunha é incapaz, que ela é impedida ou ela é suspeita, ela já poderá, através de petição escrita, fazer a contradita. Ou no momento da audiência, de instrução e julgamento, no momento em que o juiz, né, diz para ela assim: você está aqui para depor como testemunha, tem que dizer a verdade sob pena de ser processada pelo crime de falsos testemunhos. Nesse momento, o advogado da parte interessada tem que falar: silêncio, pela ordem, quero contraditar a testemunha. E aí ele vai impugnar aquela testemunha. Inclusive, ele pode levar até 3 testemunhas para que comprovem que a testemunha, né, ela é impedida, suspeita ou incapaz. E esse prazo aí, bem, né, antes da audiência, que é dado para depósito do rol, é justamente para que as partes conheçam quais são as testemunhas, né? Aí foram arroladas, e que para que possam também reunir elementos para impugnar, né, o depoimento dessas testemunhas, se for o caso, né? Bom, mais adiante, o legislador fala, e nós já comentamos isso, ela prestará compromisso, né, de dizer a verdade do que souber, tal, né? O legislador ainda fala que no parágrafo único aqui, 458, o juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal, ou seja, que poderá ser processada pelo crime de falsos testemunhos. O artigo 459 aí, ele fala o que nós já falamos, que é como as perguntas são formuladas, né? Por quem são formuladas. Primeiro pelo juiz, depois pelo advogado da parte que a arrolou, né? Depois pelo Ministério Público, se for o caso, né? Então, o que está aí disposto, né, no artigo 459, nós já falamos anteriormente. E a novidade é que a audiência poderá ser gravada, não só pelo juiz. Qualquer uma das partes, a gente pode gravar em vídeo ou áudio, né, ou em ambos, a audiência que está sendo, né, realizada. Independentemente, gente, independentemente de autorização judicial. É lógico que se você vai levar, por exemplo, uma câmera, né, que exija um espaço maior na audiência, você tem que primeiro falar com o juiz: isso aqui não vai atrapalhar, tal. Mas hoje não, hoje com um simples celular, né, você consegue fazer gravação aí de alto nível. Então, se quer gravar, não há nem como o juiz, né, indeferir essa possibilidade. Tá? Mas a audiência, ela é em segredo de justiça, mas só estamos aqui as partes interessadas. Então, mesmo nos casos de segredo de justiça, para as partes não há segredo de justiça. Tá? Bom, uma coisa interessante que ocorre, ou que poderá ocorrer, é a chamada acareação. Quando houver divergência a respeito da ocorrência de fatos, a divergência de depoimento entre 2 ou mais testemunhas, ou entre uma testemunha e uma das partes, o juiz pode determinar que fiquem frente a frente e novamente deponham sobre os fatos, para que aí ele possa verificar, né, quem está aí falseando a verdade e quem não está falseando a verdade. Então isso nós chamamos de acareação, que pode se dar entre 2 ou mais testemunhas ou entre testemunha e parte. Entre as partes não há acareação, gente. Sabe por quê? Porque as partes, logicamente, elas
farão depoimentos contraditórios, que cada uma está aí tentando, né, proteger o seu interesse, e ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, né? E o artigo 461, ele trata aí, né, da inquirição, né, ou seja, da acareação das partes, que pode ser careação, que pode ser entre duas ou mais testemunhas ou entre testemunha e parte, que poderá ser na própria audiência ou poderá designar uma outra audiência. Também abre a possibilidade de se fazer essa careação, inclusive por videoconferência, né? A testemunha que comparece em audiência, se ela tiver despesas, né, quem tem que pagar essas despesas é a parte que a arrolou. Devo chamar a atenção, se a testemunha foi ouvida por determinação do juiz, né, ou a requerimento do Ministério Público, salvo quando ele atua como parte, né, quem deverá adiantar as despesas que a testemunha aí, né, teve para participar da audiência é o autor, né? Se não for nesses casos de determinação do juiz ou do Ministério Público, quando age como fiscal da lei, será a parte que requereu. E o depoimento prestado em juízo é considerado como sendo de serviço público. Isso induz o quê? Se a testemunha estiver sujeita ao regime trabalhista, né, foi empregado, tiver lá registro em carteira e tal, ela leva um atestado de que compareceu na audiência e o empregador não poderá lhe descontar, né, o dia de serviço, né? Ele não poderá descontar nem o salário e nem no tempo de serviço, né, aí da testemunha. Como vocês puderam perceber, a testemunha, né, mesmo por muitos chamada de prostituta das provas, ela é muito importante para o processo e amplamente utilizada, né, conforme vocês verão quando vocês estiverem aí atuando, né, na prática forense. Pois bem, gente, e com isso nós encerramos aqui o nosso papo a respeito da prova testemunhal. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqueles que não se inscreveram no canal aí, se inscrevam, e mais uma vez eu peço, compartilhem com todos aqueles que vocês entendam ter também interesse na matéria. Um beijão a todos e até mais.